Estamos de volta. Como nem tudo é baralho tarô, venho também apresentar o nosso mais novo oráculo. O verdadeiro oráculo Atlante. Queres dizer o nome? Anus Feu Fir. Que significa o nome da personagem de uma sábia Atlante. E este é o nosso mais novo projeto. São 18 cartas. Muito ligado à numerologia, mas vocês já vão perceber melhor. Queres abrir? Cuidado, abre-se de uma maneira diferente esse. Já está. Não é essa parte que eu estava a escolher para abrir. Eu sei. Também tem que ter cuidado para não estragar. Pronto, já está aberto. Esta caixa tem uma particularidade muito grande, que tem instruções do lado de dentro. Abre-se desta maneira. Deixa com a mão à frente. É um baralho que só está em inglês para já. Abrindo as cartas. Vou pousar agora aqui, por enquanto, para mostrar. Isto é a parte de fora. E virando, como eu estava a dizer, e bem, as instruções estão aqui. É a nossa recente inovação. Em vez de trazer livrinho... Não, faz um livrinho também. Isso é apenas uma ajuda de... Quase quando se está a fazer uma leitura e precisar-se de saber alguns pontos-chave o que é na carta. São cartas um pouco diferentes. Bastante. Tem essa ajuda sempre ao lado, para não estar com um livro de regras atrás. Vamos fechar. Fecha-se. Assim, e dá para levar. Não cai. Para todo lado. E agora as cartas? Queres tu a apresentar as cartas? Apresentar as cartas. As cartas são... Tem Isto simples. é a parte da frente. E a parte de trás. Que não dá para ver o padrão. Exatamente. O padrão. Daqui a bocado tiro fotos. Como eu disse. São 18 cartas. Muito simples. Tem simbolismo numérico. Posso? A amarelo. Temos na parte de baixo. Esta carta, por exemplo, é um 3. E na parte de cima tem 3 pontinhos que significam o 3 em linguagem Atlante. Do outro lado, a cinzento é um C. E da parte de cima tem um C em linguagem Atlante, que é a mesma imagem, a mesma letra que está no meio das cartas. Depois, temos o título, temos o texto e temos um outro texto. Eu vou já passar a dizer o que é. Queres tentar ler? Então, na parte de cima, a primeira linha, que nesse caso é... Tens que virar para mim porque eu não leio, ao contrário. Ficar perto de casa. É o título, que é um conselho também. É um título barra conselho. Ou seja, cada vez que tiramos uma carta, se precisarmos de um conselho imediato, a carta que sair, o título da carta é o conselho que nós temos de seguir, ou pelo menos tentar seguir. Neste caso, se eu tivesse-me saído esta carta numa tiragem, indica que eu precisaria de hoje ficar por casa. A seguir, o texto são vários tópicos. Neste caso, significa casa, propriedade, ou então algo passado dentro de casa. As outras cartas a seguir já vão ter outras designações. E por fim, em baixo, assim aqui, onde eu tenho o dedo,
é a pergunta que nós temos que fazer quando tiramos esta carta, que neste caso da casa é quão confortável a nossa casa é. Mas este é apenas um dos exemplos. Queres tirar uma carta aleatória? Então, saiu-nos a carta 11, o M, em que o nosso conselho com esta carta é sonhar grande, dream bigger. A interpretação indica-nos para usarmos a nossa imaginação e termos esperança. Por fim, a pergunta que nós temos que nos fazer a nós mesmos será pensar o que é que nós estamos a tentar alcançar com isto. Próxima carta. Então, queres ler o número? É o 18. E a letra? É o 1. Exatamente. Então, quando nos sai esta carta, diz sim, é como se chama a carta, é o nosso conselho. Às vezes é-nos fácil dizer que não há cabeça, mas muitas vezes temos que dizer o sim. Ou seja, quando temos esta carta, podemos esperar um convite, uma boa-vinda, ou então uma nova oportunidade. A pergunta que nós temos que fazer com ela é: o que é que nós estamos a aceitar na nossa vida, a dar as boas-vindas na nossa vida? Ou seja, muitas vezes estamos num período em que não temos grandes soluções, problemas, falta de dinheiro, esse género de coisas que toda a gente tem. E às vezes é preciso parar um bocadinho e se calhar o culpado somos nós. Porque se nós não estivermos dispostos a aceitar ajuda, conselhos ou whatever, nunca vamos conseguir sair do mesmo sítio. E muitas vezes o dizer sim, precisas de ajuda, sim. É o que esta carta quer dizer. Vamos para a próxima? O número 13. Desculpa. Aqui. O número 13. A número 13 é daquelas cartas chatas, mas necessárias. Chama-se Novos Começos. Em que o texto da mesma diz para, muitas vezes, e falando pela experiência, é necessário limpar a nossa vida e começar a usar, por muito que custe. Podemos, porque estamos a precisar de paz, de sossego, de descanso, muitas vezes descanso e principalmente de renovar as energias. É necessário, muitas vezes, novos começos. Mesmo que seja, estou farto de dia, vou-me mas a deitar um bocadinho e amanhã é outro dia. A pergunta que temos que fazer é: será que preciso de renovar? A resposta, perdão, é quase sempre sim. Próxima carta do baralho é o 16. O 16 é uma coisa que nós adultos muitas vezes não esquecemos. Divertir-nos é necessário. Ou seja, precisamos de parar um bocadinho, divertir-nos. O nosso objetivo com isto é, principalmente, conseguirmos divertir um bocadinho. Pergunta é: será que estás a te divertir? Próxima carta. É a 12. Tem a letra. É um N. Quando nós tiramos esta carta, com este símbolo muito bonito, que significa que vem o comboio. Ou seja, há uma luz na escuridão. Os períodos de escuridão são sempre períodos passageiros. Mesmo que não conseguimos percepcionar na altura que há a solução, vamos sair do fosso que estamos. Acabamos sempre por sair. Pode demorar, o tempo às vezes não é amigo, mas há sempre luz no fundo do túnel. A pergunta que temos que fazer é: qual a escuridão que precisa de ser iluminada? Porque muitas vezes a razão de nós não conseguirmos ver a luz somos nós mesmos.
próxima é o número 2 e a letra é o B. Então, o que esta carta pede? O título dela é Não te escondas o teu eu real. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que te escondes, que deixa sair cá para fora o que está lá dentro. Ser verdadeiro, acima de tudo. Pois a pergunta que tens de fazer é como é que tu te apresentas ao mundo. Se és mesmo tu ou se é uma construção que tu fazes para a defesa. A próxima é a carta 9 com a letra I. Que se chama, aliás, que se chama não. O título dela é Mantém-te forte e perseverante. O que é que isso significa? Então significa que sempre que tiramos esta carta é uma maneira de conseguirmos encontrar a força, principalmente se meditarmos um pouco com este símbolo. E não só, significa também desafios para superar, deveres, obrigações e, em alguns casos, um caminho militar. Mas são raros. A pergunta que temos que fazer é: o que é preciso para desafiar a minha força interior? A próxima carta é a 4 e tem como letra a D. Então, a carta. Esta carta, quando a gente tira, indica para mostrarmos o nosso brilho. O que é que isso quer dizer? Significa que é algo de grande importância ao valor, é um tesouro. Significa saúde também. E algo brilhante. É aquela coisa que todos nós temos aquele brilhinho dentro de nós. E muitas vezes perdemos por A ou por B, mas convém sempre recuperar. A pergunta que temos que fazer com esta carta é: o quão precioso tu és? Muito. A próxima carta é 14 e com a letra P. Carta 14, que diz aquilo que nós, por norma, nos esquecemos. Tirar partido de todos os momentos. A carta em si fala-nos de alegrias temporárias, de experiências felizes, mas passageiras. Algo bom que passa por nós. O que é que temos que pensar e ponderar quando tiramos esta carta? Estás-te a agarrar que experiências? Vale a pena agarrar-te a elas? Ou necessitas de experiências novas? A próxima carta é a número 5 e com a letra do alfabeto é E. A próxima carta, então, é nós temos uma expressão portuguesa muito bonita que eu traduzi para inglês e perde um pouco o sentido, mas chama-se Enche o teu copo, em que fala-nos de preenchimento emocional, de satisfação, e a pergunta que nós temos que perguntar é: o que é que nos preenche? Ou o que é que nos enche o copo? Isso tecnicamente devia de ser aleatório, mas pronto, dá-me a acreditar que é a carta número 7, o G. Chama-se acreditar. Quando tiramos esta carta, estamos a falar de magia, mistério ou então de um segredo. A pergunta que temos que falar é: em que magias é que ainda acreditas? A próxima carta é a número 15 e com a letra R. Carta 15 é daquelas coisas que em inglês tem mais significado que em português, que é mima-te, em que ela fala de prazeres, atração, romance e principalmente em vícios. Cuidado também um pouco com isto. Por um lado é bom, mas também por outro lado, nem por isso. A pergunta que temos que fazer é: onde é que está o doce da tua vida?
E eu estou a traduzir as cartas à letra. É só para informar, por isso peço desculpa às traduções às vezes não serem as mais indicadas ou apropriadas. Isto em inglês tem um bocadinho conotações diferentes. A próxima carta é a número 8, com a letra do alfabeto H. Carta 8 diz fala e se é ouvido. É o título. Ou seja, sempre que tiramos esta cartita, significa que temos uma mensagem importante para ouvir. Ou então, pode significar também que estamos com problemas no chakra da garganta. Ou seja, usar a voz para ouvir ou para curar. Ajudar também. Ou seja, noutros casos, cantar ajuda sempre a nossa alma. Falar e às vezes assobiar. Muitas vezes, muitas pessoas não gostam, mas isto aconselha. É um alívio. A pergunta que temos que fazer com esta carta é: que mensagem é que precisas de partilhar? A próxima carta é a carta 1, com a letra do alfabeto o A. Então, a carta 1 é uma coisa que muitas vezes nós não ligamos. O título dela é Repara o teu ambiente. Repara no âmbito de consertar. O que é que ela nos diz para fazer? Diz para melhorarmos o que nos rodeia, a casa, a nossa maneira de estar também, muitas vezes. E pede-nos para ter uma mudança positiva. Muitas vezes é interior, mas também exterior também ajuda. Só haver dia para isso. A pergunta que temos que fazer com esta carta é: o que é que podemos melhorar na nossa vida? A próxima carta é a 6, com a letra do alfabeto F. E tem o título de uma música da Frozen, que eu não vou dizer qual é que é. O título é exatamente Deixa Estar. Liberta-te. Como é que é em português? Vá lá, não me lembro, mesmo. Deixa-te ir, mas é assim a música? Não, eles traduziram de outra forma. Mas pronto, deixa ir. Deixa-te ir. O que é que ela significa em si? Significa que é necessário fazer sacrifícios pessoais para atingirmos ou alcançarmos algo de grande valor. O objetivo é deixar ir as coisas. E a pergunta necessária a fazer é: que sacrifícios temos que fazer? O meu sacrifício vai ser ficar com o resto do dia a música na cabeça. Lá de cima. A próxima carta é a 17, com a letra do alfabeto, peço desculpa, o T. Carta 17 fala de esperarmos o inesperado, que nos indica que vamos ter surpresas, maravilhas, coisas que nos espantam. Ou então um comportamento infantil, que é quase a mesma coisa. É verdade. A pergunta que temos que fazer com esta carta é: o que é que a tua criança interior está-te a pedir para fazer hoje? E a última carta é o 10, com a letra do alfabeto L, que é celebração. Celebração não propriamente, é celebra. De mão, peço desculpa. Exatamente. O que é que esta carta fala? Fala que devemos celebrar, festejar, ou então, na linguagem das flores, significa desejo-te toda a felicidade e alegria do mundo. A pergunta que temos que fazer quando nos tiramos esta cartazinha é: o que é que vale a pena celebrar na tua vida? Com isto, temos o baralho Atlante completo. O que é que achaste dele?
É bom, cabe no bolso. É um baralho de bolso. Gostaste da novidade Sei. da caixinha? Sim. Alguém era contra eu fazer uma caixa deste género? Não era contra, mas Não achaste grande piada? São 18 cartas. são pequenas, não são muito grandes. Manuseia-se bem. Portanto, como vê, E são cartas para principalmente uma introspeção pessoal. Mas sobre as pode regras e ser afins, usado também no dia a dia da pessoa. como introspeção pessoal, o que é que eu vou fazer no dia de hoje? Por exemplo, de manhã, nada melhor que acordar, tirar como vai ser o meu dia. Diz para eu não esconder o meu eu verdadeiro. Ou seja, durante o dia de hoje vou ter que me perguntar ou me questionar como é que eu me vou apresentar ao mundo. E pronto, é tudo por agora. Espero que tenham gostado. Até já.